E o nosso convidado de hoje é Jackson Oliveira Silva, que é chefe do cartório eleitoral da cidade de Nanuque. Satisfação enorme receber você aqui no nosso programa, mais uma vez, para que a gente possa estar conversando sobre um assunto tão importante que é eleições de 2012, né? E para começar o nosso programa, eu queria que você falasse que deste ano de 2012, quem o eleitor vai votar realmente? O que é que ele vai escolher esse ano? Bem, nós estamos numa eleição municipal, né? O público aí está mais próximo dos representantes. O eleitor, esse ano, ele vai votar para vereador e para prefeito, né? São os representantes do Legislativo e do Executivo, os vereadores e o prefeito. Teve uma mudança na Câmara este ano, né, Jacques, que aumentou o número de vereadores. Para quantos vereadores foi a Câmara de Nanuque? Sim, esse aumento foi para 13 vereadores. E em consequência também do aumento de vereadores na Câmara, o número de cadeiras, nós também vamos ter um aumento de candidatos por partido coligação. Certo. Então hoje são quantos candidatos a vereadores concorrendo nessas 13 vagas na Câmara? Nós temos aproximadamente 140 candidatos a vereador. São bastante candidatos, né? São muitos candidatos. Então vai vencer realmente quem fez bastante propaganda, quem tiver direito, né? E quem realmente tem algum trabalho prestado para a sociedade, né? Perfeitamente. No dia da eleição, como garantir o direito do voto, Jackson? Bem, o eleitor ele deve comparecer à sessão eleitoral munido dos documentos que são necessários, né? Com o título de eleitor e com um documento oficial de identificação, um documento com foto, identidade, carteira de trabalho, no caso dos homens, né? Reservista, mas se o eleitor ele não possuiu o título, né? E ele tiver a convicção de que ele vota naquela sessão, ele pode comparecer tão somente com o documento que oficial. Identifique ele, né? Exatamente. Um documento com foto de preferência, exatamente, né? Aí ele, se ele identificado, automaticamente o mesário vai localizar o nome dele e vai poder votar. Correto. Se ele tem a convicção, porque às vezes nós nos deparamos em períodos passados aí de eleitor que comparece sem o título de eleitor e não sabe efetivamente onde é que vota. E daí... Mas se ele for lá no cartório, tem como você localizar e orientar também a sessão dele? No dia da votação nós estaremos funcionando e nós passaremos também as informações para os eleitores. O município de Nanuque, Jacques, hoje tem quantos eleitores aptos a votar? O município de Nanuque tem hoje cerca de 31.500 eleitores, aproximado de 30.500 e alguma coisa, próximo a 31.600. Tá. E a cidade de Serra dos Amorais também não está nos assistindo, também faz parte da comarca de Nanuque, né? Tem quantos eleitores aptos a votar? Serra dos Amorais tem 5.900, pouco mais de 5.900 eleitores. Isso não quer dizer que todos os eleitores do dia vão comparecer, né? Muitos não vão porque não querem, muitos não vão porque acham que não tem candidato que ele quer escolher, então muitos porque estão viajando, cada um tem o seu motivo e termina sendo um número menor de pessoas votantes, não é isso? Exatamente, muitos eleitores estão fora, trabalhando, não têm condições de comparecer. Financeiramente de comparecer, né? Pelo que nós temos visto em eleições passadas, Nanuque, o número de eleitores não variou muito. Tá? E o número de votantes no dia da votação, ele gira em torno de 24 mil eleitores. Serra dos Amorais também. Então é uma perca de 5 a 6 mil eleitores que não tem condições de comparecer no dia. De comparecer no dia da votação. Então, às vezes a pessoa está trabalhando fora de Nanuque, está lá em Belo Horizonte, que a passagem não é barata, né? De Nanuque a Belo Horizonte, o tempo é curto, porque as eleições é um domingo, né? Só. A pessoa acha cansativo sair de lá, vir aqui votar para no outro dia trabalhar, né? Isso. Então, realmente, só para poder escolher um prefeito, né? Pode justificar o voto, né? Exatamente. E como justificar o voto? O eleitor que está fora do seu município, né? A gente costuma tratar de domicílio eleitoral, mas vamos deixar mais claro. O eleitor que estiver fora do seu município, ele pode comparecer qualquer sessão eleitoral, qualquer ponto de justificativa. Em Belo Horizonte vai ter um ponto de justificativa na rodoviária. Aqui na Nanuque não, aqui na Nanuque só nos locais de votação. Só comparecer munido do título de eleitor, de um requerimento de justificativa que estaremos distribuindo a partir de meados de setembro, devidamente preenchido esse requerimento com o documento de identidade. Se o eleitor ele não tiver o número, se ele não tiver o título, ele pode portar simplesmente o número do título de eleitor. E se também não tiver, é só comparecer ao cartório eleitoral, que nós informaremos o número do título
dele. Bacana, então a pessoa tem como justificar, né? Não pode ficar. Muitas pessoas são obrigatórias até aquele documentozinho de justificativa. Né? Sim, porque se ele não justificou, muitas vezes não recebe. O que ocorre com ele? Vou deixar você responder aí. Se ele não fez a justificativa. Se o eleitor ele deixa de votar ou de justificar, ele deixa de ter a quitação eleitoral. Sim. Tá? Se ele precisar de uma certidão para tomar posse no concurso público, por exemplo, ele vai ter que comparecer ao cartório eleitoral com mais antecedência para poder fazer a quitação eleitoral, já que ele não votou nem justificou. Mas se ele vota ou se ele justifica, ele não precisa se preocupar com isso, porque ele vai ter a quitação eleitoral. Paga alguma taxa, alguma coisa? Incide aí, incorre aí uma multa de R$ 3,51 por cada eleição, por cada pleito que o eleitor deixa de votar ou justificar. Uma outra pergunta, até quando o eleitor pode requerer a segunda via do título já? Bem, o eleitor ele pode requerer a segunda via do título até 10 dias antes da votação. A votação vai ser no dia 7 de outubro. Então, até o dia 27 de setembro, às 19 horas, que é o horário de funcionamento do cartório eleitoral, ele pode comparecer com o documento oficial com foto e requerer a segunda via. O próprio cartório de Nanuque. Você pode falar o endereço do cartório? Muitas pessoas não sabem onde funciona o cartório em função de ter uma mudança de endereço há pouco tempo, não é isso? Sim. O cartório eleitoral está funcionando na rua Diamantina, número 42. Está próximo ao fórum. Está uns 50, 100 metros do fórum. Está bem próximo. O pessoal no fórum também está informando que temos notícia de que alguns eleitores procuraram o cartório eleitoral no fórum, mas chegaram. Fica em frente ao Hotel Serrador, Rua Diamantina, número 42. Referência boa, que é o Hotel Serrador, o hotel antigo em Nanuque, né? Sim. Em frente ali fica localizado o fórum, né? Bom, alguém tem como saber em quem o eleitor vota? Não. A menos que o eleitor responda especificamente. Mas, de outra forma, não. Surgiram muitas arguições no decorrer da instituição da urna eletrônica. Só que esse fato, o fato de que falaram anteriormente, de que tinha como saber, não. O TSL já proveu até testes com equipes de informática para ver se tinha como descobrir quem o eleitor votava. E não tem como. A segurança da urna eletrônica, ela é excelente. Eleitor consciente, é liberdade para votar? O eleitor consciente, ele tem que ter liberdade para votar, né? Às vezes, nós nos deparamos com situações que ocorriam no passado, né? O voto de cabresto, tá? E que o eleitor ia forçado já para votar em determinado candidato. Mas hoje não. Hoje não é isso o que vemos. O eleitor ele tem essa liberdade, né? Embora a situação particular de cada um possa influenciar, mas o eleitor hoje ele tem essa liberdade. E isso é primordial, isso é essencial, tá? Isso é muito importante para o processo democrático. Bom, hoje todo mundo tem várias formas de se atualizar, né? De saber da notícia. Então, é importante conhecer o passado do candidato. Tem pessoas, às vezes, que vai votar, mas não conhece o candidato. Vota porque o amigo votou, porque o parente votou, porque o vizinho votou. Mas não me responde agora não, no próximo bloco, tá bom? Eu aguardo você daqui a pouquinho. Bom, estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Cá Entre Nós. E o nosso convidado de hoje, não candidato, né? O nosso convidado de hoje, que é o Jackson Oliveira Silva, que é chefe do cartório eleitoral da cidade de Nanuque. Bom, Jackson, no bloco anterior, né, eu te fiz a pergunta se é importante conhecer o passado do candidato, né? Esse candidato, o qual você vai votar. É essencial o eleitor conhecer o histórico, a vida passada do candidato, seja o candidato a vereador, tá? É uma vaga na Câmara, né? Seja o candidato a prefeito. É muito importante ele saber como foi o comportamento como foi que atuou, como foi que trabalhou o candidato para o qual ele está querendo votar.
Tá? Daí se tem uma perspectiva de como o candidato ele vai atuar. Tá? Isso é muito importante, né? Sim. Realmente ele conhecer o candidato num todo, né? Para que ele possa realmente ter um voto consciente, né? Correto. Alguém deve dizer para o eleitor em quem votar? Não, é o eleitor que tem que ter essa convicção, é o eleitor que tem que ter essa certeza de quem ele vai votar. Não um amigo, um parente, um colega de trabalho, tá? Uma pessoa próxima do eleitor. Ninguém pode dizer isso para ele. Ele tem que formar essa convicção de acordo com o que ele conheceu do passado do candidato. No dia da eleição, o eleitor pode levar o número de seus candidatos na mão? Perfeitamente, até mais fácil, né? A gente tem orientado já de eleições anteriores ao eleitor levar o número dos seus candidatos. Em eleições passadas nós chegamos até a distribuir a famosa colinha, um folheto em que o eleitor anota o número de seus candidatos, candidato a vereador e candidato a prefeito, para facilitar, para na hora, se o eleitor esquecer os 5 números do seu candidato a vereador e os 2 números do seu candidato a prefeito, ele pode consultar a cola, sem precisar se preocupar em consultar a relação de candidatos que vai estar à disposição na sessão eleitoral. Geralmente na porta das urnas, cá no meio da rua, fica tanto de papel com o número de candidato. Aquilo é certo, já? Eles vão jogando santinho ali com o número dos candidatos, aquilo pode no dia das eleições? Logo que está com tanta antecedência, né? Vamos tocar nesse assunto. Isso aqui é devido ou é indevido, né? E todo candidato a vereador chega ali e joga um tanto do resto do material que sobrou no chão, você fica pisando uma camada especial ali, só de folheto, né? Infelizmente, passa a eleição, vem a eleição, apesar das solicitações que temos feito aos candidatos, às coligações, aos partidos, para não fazerem isso no dia da votação, que a cidade fica muito suja. Tá? E até com vista nesse tema de sujeira, né? Porque o candidato está sujando a cidade. Sim. Tá? Ainda que na campanha eleitoral, pior ainda é no dia da votação. Com base nisso, o Tribunal Superior Eleitoral lançou uma campanha sujeira não é legal, né? E nós temos tratado desse tema em algumas reuniões com mesários, com eleitores, com partidos e coligações. O tribunal até mandou matéria para a gente, só que não em quantidade suficiente, para que o candidato ele não suje as ruas. Não só nessa forma direta de no dia da votação jogar muitos santinhos, como alguns até já em defesa a uma pergunta que foi feita, que eu fiz em 2008, ele disse, mas só que isso aí não é responsabilidade, você não pode ser atribuído diretamente ao candidato, mas se ele manda fazer os santinhos, e se ele contrata a pessoa, de quem é a responsabilidade? Ele mandou confeccionar na gráfica, então ele é responsável. Se é ele que manda confeccionar o material, se é ele que distribui para os contratados, ou se é ele quem faz essa campanha, de quem é a responsabilidade aí? Se também existe no Código de Postura do município, tá, a vedação quanto a sujar a rua. Tá? Então, em vista disso daí, nós vamos continuar trabalhando para que no dia da votação a cidade não amanheça suja. Né? Há quem entenda aí no dia da votação a cidade suja da forma qual tem se apresentado em eleições passadas. Há quem entenda que ali se trata de uma boca de urna silenciosa. Tá? Não tem ninguém ali fazendo boca de urna, e a boca de urna ela é crime, mas isso é até muito difícil de se comprovar, de se provar, mas a cidade ela fica muito suja no dia da votação, e nós vamos usar o bom senso, né? Procurar uma lixeira e colocar, é melhor, né? É isso. Mas assim, Jacques, qual o preço do voto? O voto ele não tem preço, é a consciência do eleitor, é o destino que ele vai querer dar ao município, à cidade, ao estado, naquele período ali. Tá? Nessas eleições, 2012,
ele vai votar nos candidatos para o mandato de 2013 a 2016, mandato de 4 anos. Então, é ele que vai decidir. Então, não tem o voto, ele não tem preço. O voto é o exercício da cidadania. Então, é ali que ele tem que manifestar, sem nenhuma pressão, sem nenhuma pretensão em relação ao dar ou receber. Ele vai simplesmente expressar o que ele espera para a cidade. Por que, Jackson, sempre há candidatos em comprar os votos? Muitas eleições vêm, né? Muitas vieram, né? Estão também aí, estamos diante de uma outra, e o candidato que ele tem interesse em comprar voto, aquele que tem interesse em desembolsar, porque a compra do voto é crime, ele vai desembolsar o dinheiro de forma irregular, porque o candidato ele tem que prestar contas depois. Se ele compra um voto, ele tira a liberdade do eleitor, ele tira a consciência do eleitor. Tá? Então, se ele compra, se ele tem essa coragem de tirar o dinheiro do bolso para comprar o voto, o que é que se pode imaginar desse candidato, se eleito, quando representando o eleitor, quando representando o município? Lembrando também, já que nós estamos para várias cidades aqui da Grande Dinanuc, né? Essas normas, essas leis que você tem citado aqui, elas são válidas para todas as cidades, nós estamos no Espírito Santo, em Minas Gerais, um pouco da Bahia. Tem várias pessoas que estão nos assistindo de várias cidades, né? As leis são todas iguais? Certamente, o TSE tem a Lei 9.504, né, que é a Lei das Eleições, tem o Código Eleitoral, a Lei 4737. Nós temos as resoluções do TSE que regulamentam as eleições, o que está disposto lá na 9.504, o que está disposto no Código Eleitoral. E nós temos também as resoluções do TRE. Só que, além dessas normas, nós temos que também atentar para o que dispõe as normas municipais. Tá? Em relação a isso daí, foram fixadas, foram baixadas algumas portarias para se deixar claro para o candidato, para quem vai trabalhar também para o candidato, o que é permitido e o que não é permitido, qual a limitação ou em que pode incorrer o candidato. Não só o candidato, como também quem está trabalhando ali para o candidato. Jackson, o que fazer com os presentes ou os favores dos candidatos? Bem, se aparecer, né, se surgir candidato com coragem de presentear, de ofertar alguma coisa para o eleitor, a recomendação ou o dever do cidadão, né, que aí se trata de civismo, de cidadania, é recusar isso daí. Porque se o candidato ele dá alguma coisa, se ele oferece alguma coisa, se ele quer presentear nesse momento de eleição, tá, é porque provavelmente se pretenda alguma coisa aí. É uma forma de comprar o voto, né? É uma forma de comprar o voto, porque o que o candidato tem que fazer, a campanha lisa, transparente, mostrar para o eleitor o que é que ele pretende. Mas você não acha que o eleitor também tem um pouco de culpa, porque a necessidade é muito grande, né? Então, às vezes, o eleitor, ele tem necessidade de uma cesta básica, ele pede ao candidato uma areia, um cimento, termina ele mesmo, às vezes, forçando o candidato a agir de tal forma, insiste, né? Porque eu sei que bom seria, né? O candidato também fazer a política dele, sem ter que pagar conta de água para ninguém, por conta de energia, sem ter que dar areia, cimento, sem ter que dar cesta básica, né? Sim. Muitas vezes as pessoas correm atrás, né, Jorge? Aproveita esse tempo, essa época, para poder pedir, né? Tem gente que leva o candidato a errar às vezes, né? Tem gente que entende isso aí como se fosse normal, mas só que não é normal, não é né? Normal. E às vezes até por ignorância ou por desinformação, acham que esse procedimento está correto. É aceito. Está correto, mas não é correto. Esse processo é até crime eleitoral, tá? Se pedir alguma coisa para o candidato, e aí a gente, em vista desses fatos, né, de existir candidatos que
que tenha coragem de comprar voto, como também eleitor que tenha coragem de pedir ou de aceitar. O que pede está terminando vendendo voto, né? O que pede também está vendendo voto. Errado também, e né? também está incorrendo em crime. A respeito disso, nós temos tratado em reuniões, nós tivemos numa escola, no Laticínios, nós deixamos claro quanto à criminalização do voto, tá? Tem um artigo no Código Eleitoral, o artigo 299, que fixa a pena de até 4 anos de reclusão, tá? Tanto para o candidato como para o eleitor. Ou seja, não é só crime para o candidato, né, comprar voto. Ele oferecer algum serviço, ou dinheiro, ou cesta básica, ou o que quer que seja, algum tipo de presente para o eleitor. A gente tem que tratar disso daí, né, porque é crime eleitoral. Tá? E a pena, se comprovada, chega até 4 anos e fica até numa situação complicada, porque nós sabemos que tem-se candidatos de determinadas condições, ou de várias condições financeiras aí. Ficaria mais fácil se, caso seja instaurado o processo, caso seja flagrado, caso venha a ser indiciado, caso seja denunciado. Nesse caso, se flagrado o candidato eleitor, o candidato, se tiver um poder econômico, ele vai resolver aquela situação mais fácil do que o eleitor, que o eleitor, que não tem ou que não tiver a mesma capacidade econômica de contratar um advogado, um bom advogado, para fazer a sua defesa, né? Porque aí vai contar simplesmente tão somente com um defensor público, né? Então, às vezes, não se tem a mesma resposta no judiciário quando se trata, e nós temos visto isso daí, em comparação ao que aconteceu em anos anteriores aí por conta de eleição. Bom, vamos dar uma pequena parada para o intervalo, me aguarde, não sai daí que nós voltamos já já. Bom, estamos de volta com o terceiro e último bloco do nosso programa Cá Entre Nós. Bom, Jacques, conversamos já sobre vários assuntos, né? Sempre passando informações para os nossos eleitores. E você já comentou um pouco, mas vamos focar um pouco mais nisso aí. É crime dar ou receber alguma bem, cesta básica em troca do voto? Porque isso tem acontecido muito nas eleições passadas, né? Não quer dizer que vai acontecer nessa também, né? Exatamente. Nós estamos justamente dando ciência para os partidos e coligações para que não seja adotado nada em relação a isso daí, porque o histórico de Nanuque é um tanto quanto complicado. Nós já ouvimos de eleitor que isso aí é cultural, que isso aí vira tradição. Então, nós esperando a época certa, por conta disso. Né? Mas, apesar disso, nós continuamos insistindo, nós damos ciência para o eleitor, para o eleitorado, de que é crime ele receber para o candidato em dar. E olha só, até a promessa do dar ou em receber é crime também. E a pena é de até 4 anos de reclusão. O eleitor pode aceitar carona de candidato no dia da eleição para ir votar? Que geralmente os candidatos avisam o eleitor, não tem como chegar até a sua urna, mora distante. Ele pode aceitar carona, alguma coisa assim desses candidatos a vereadores, a prefeito, para que pode conduzi-los até a sua votação? Não. O eleitor ele não pode aceitar carona, né? O transporte, isso aí se trata especificamente de transporte de eleitor. Embora no passado isso tenha sido aceito, né, mas está previsto na Lei 6.091, não pode o candidato, nem a pessoa contratada pelo candidato, transportar eleitor, tá, pedindo voto, distribuindo santinho. É crime também, a pena também é alta. Nós já tivemos processo aqui, nós já tivemos condenação por conta de transporte irregular de eleitor no dia da votação, e aí nós ressaltamos isso aí
nós já nos deparamos com o eleitor nessa situação, mas quem vai me levar? Não pode. Quando nós, no dia da votação, fazemos diligência para verificar os locais de votação, nós nos deparamos com o eleitor pedindo carona. Tá? Mas nós também damos ciência para ele da proibição, da vedação, né? E do crime. Isso. Bom, mas nós temos uma participação aqui de Marcelo Moura. Marcelo, muito obrigado pela sua audiência e também pela sua participação. Ele está fugindo um pouco do assunto aqui e está perguntando se candidato que está impugnado e continua pedindo voto, se está certo, qual a posição da Justiça quanto a isso? O candidato que ele está impugnado, né, ou que está indeferido com recurso, ele pode continuar exercendo o direito dele, mas sob conta e risco dele, do candidato. Certo. Tá? Nesse caso aí, o eleitor ele já não tem, ele não está relacionado a isso. Tá. A menos que ele seja procurado, mas só que ainda assim ele não incorre em nada. O candidato também não incorre em nada, mas ele está fazendo a campanha dele ali por conta e risco. Tá? Mas ele pode exercer todos os atos de propaganda até decisão final, até o trânsito em julgado de uma decisão. Que muitas vezes isso, ele foi até eleito, já está na prefeitura e às vezes nem sabe a decisão, né? Vai sair muito tempo depois, não é isso? Ocorre alguns casos, mas o tribunal ele tem fixado prazo para decidir esses processos eleitorais. Todos serão decididos antes das eleições? Perfeitamente. Eu creio ainda que início de setembro agora, que o prazo para fechar, porque nós temos uma situação peculiar, nós temos uma situação particular de processo que retornou e que vai ter que voltar para o tribunal. Então eu creio que no início de setembro todos os processos estarão julgados no TRE. Né? Sim. Jacques, conversamos sobre vários assuntos, né? E eu gostaria sim que você acrescentasse e fizesse as suas considerações finais aí. Bem, nós vamos exortar o eleitor para que ele vote consciente, para que o eleitor busque informações em relação ao candidato, para que ele estude devidamente para não incorrer no engano, né, para ele votar consciente, para ele votar convicto, porque são 4 anos. O voto dele ali vai decidir o rumo da cidade por 4 anos. Se o eleitor também ele não tem o título, ele pode comparecer ao cartório eleitoral, munido de um documento para poder requerer a segunda via. O título ele é entregue na hora, né? No passado, já até algum tempo, até uns 10 anos, o eleitor demorava uns 12 meses, 3 meses para receber o título. Aí de 2002 para cá, 2003 para cá, o eleitor está recebendo o título na hora. Né? A segunda via, até o dia 27 de setembro, nós estaremos fazendo, basta que o eleitor daqui de Nanuque e de Serra das Amoreiras compareça ao cartório eleitoral, munido do documento para requerer a segunda via. Ô Jacques, nós conversamos sobre vários assuntos, mas tem um assunto aqui que eu achei interessante, que até o Benedito, morador aqui do bairro Laticínio. Benedito, muito obrigado também pela sua audiência e pela sua participação, que nós não conversamos sobre isso aqui, que é quando será liberada a propaganda para o carro de som. Nós conversamos em off, né, mas você não falou aqui sobre esse carro de som. Se pode, se não pode, as pessoas às vezes ficam curiosas quanto a esse limite, quanto a esse espaço. Nós dois conversamos aqui, mas não foi dito, né? A propaganda por meio de carro de som, por meio de sonorização volante, né, que tecnicamente chama-se de sonorização volante, que é por meio de carro de som, ela está permitida desde o dia 6 de julho, desde o dia posterior ao prazo final para registro de candidatura, que foi dia 5. Só que, o que acontece? Foi dado ciência para os candidatos de que existem vedações. Quais vedações? Por meio de carro de som, por meio de até sonorização fixa, não pode a menos de 200 metros por esse meio de propaganda. Não pode ser feito a menos de 200 metros de hospital, de fórum, de prefeitura, de Câmara, da Câmara de Vereadores, do cartório eleitoral, da igreja, quando em funcionamento, das escolas, quando em funcionamento, dos quartéis, né? Então, nós temos aí uma limitação, e nós demos ciência também em que o candidato pode incorrer caso seja flagrado
em distância inferior a menos de 200 metros desses locais aí citados. Então, embora já seja permitida a propaganda, alguns candidatos, eles estão fazendo propaganda, só que eles estão cumprindo. Aqui na NUC nós ainda não tivemos oficialmente nenhum registro de propaganda irregular, mas nós já fizemos constatação, e a medida é até desconfortável. Nós já demos ciência dessas medidas. Isso também vale para Serra dos Amoréis, para toda a cidade que está nos assistindo, né? Também vale para Serra dos Amoréis. Tá? Então, o juiz eleitoral mesmo de Nanuque, né? Exatamente. Então as normas são as mesmas. As normas são as mesmas. As normas se estendem para Serra dos Amoréis. Então, alguns candidatos estão procurando, alguns ou a maioria, está procurando cumprir a determinação, a vedação que está na norma e o que está disposto na portaria. Porque além dessas vedações, das vedações quanto à distância desses locais citados, existe também a limitação quanto aos dias e aos horários da propaganda. Tá? O Ministério Público, no ano passado, firmou um TAC com os proprietários de carro de som, a Prefeitura, a Polícia Militar também estava presente, limitando a propaganda por meio de carro de som de segunda a sábado e nos horários de 9 às 12 e de 14 às 20. Domingos e feriados não pode haver propaganda. O juiz eleitoral estendeu, adotou esse TAC, tá? Para que o eleitor ele tenha uma campanha mais limpa, né? Porque aí, do jeito que estávamos em 2008, a sujeira sonora, né? A poluição sonora estava muito grande. Então, em vista dessas ocorrências de 2008 e 2010, foi fixado essas normas, além do que já dispõe a lei. E lembrando que os candidatos são adversários políticos e não só inimigos, né? Perfeitamente. As eleições passam e a amizade permanece, né? Perfeitamente. Nós sempre temos colocado que o cartório eleitoral, devido à atuação, tem candidato que fica meio chateado, mas o cartório eleitoral não é adversário. O candidato não é adversário do outro. A eleição acaba no dia 7. Dia 8 é um outro dia. Claro. Então, que o candidato ele faça uma campanha limpa, transparente, coerente, que ele se preocupe em divulgar a campanha dele, ele não se preocupe em falar mal de outro candidato, para ele falar das propostas de governo dele. Isso é que traz uma conscientização para o eleitor. E fazer propostas não é difícil, porque a nossa cidade é muito carente, né, Jacques? Certamente. Chegamos ao final, Jacques. Muito obrigado pela sua participação, foi fantástica. Numa outra oportunidade, vamos trazer você de volta aqui, para que a gente possa dar sequência e estar falando sobre mais. Nós agradecemos. Esse assunto que é tão importante, tá bem? Nós agradecemos. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima semana com mais um convidado especial, com mais um programa Cá Entre Nós.